Boa noite, vereadores, vereadoras, as nossas assessoras dessa casa, que tanto nos ajudam nos nossos trabalhos, todos aqui que se fazem presente, que já cumprimentei antes, também os que nos acompanham através das redes sociais. O motivo da palavra hoje é para falar da reunião que nós tivemos nessa manhã aqui na Câmara. Primeiramente, eu quero agradecer a Daiane pelo convite que ela fez a mim e a Sheila, né, Sheila? Posso falar pelo seu nome também? Alguns dias atrás, para a gente estar indo até lá a assistência e falar sobre esse tema, né, sobre o Agosto Lilás também, e sobre o combate à violência contra a mulher. E aquele dia já foi muito produtivo, a gente viu já que a sua equipe já estava alinhada e também preparada, né, para falar sobre isso. Como você mesmo disse, ninguém melhor que os técnicos para falar da vivência, né, dos atendimentos e ter esses relatos. Como eu comentei também hoje de manhã, eu acho que era muito necessário esse momento que a gente teve para a gente, primeiro, para voltar e fazer o fluxo certinho, mas também para todos nós vereadores, para a gente entender como funciona, para que quando alguém nos procure, a gente saiba orientar. Hoje a Sheila é a nossa procuradora, né? Eu estou como procuradora adjunta. A gente teve atendimento nos últimos dias, inclusive, né, Sheila? Caso bem delicado, que contamos com o apoio da nossa assessora Angélica, que nos deu suporte, mas para a gente atender quem tem coração e não trabalha com isso é difícil, né? A gente vai para casa pensando, vai refletindo. Então a gente imagina vocês que estão à frente todos os dias, né? Polícia Civil, Polícia Militar, tudo que não chega para vocês. E como a juíza também comentou, adorei tudo que ela falou, né? É uma pena até que essa juíza vai estar indo embora da nossa região, né, nos próximos 30 dias, porque ela foi muito certeira na fala dela, e quando ela disse, quando chega para ela, já deu tudo errado. Né? Se chegou na mesa dela é porque o que tem que funcionar antes não funcionou. Então, acho que a ideia de hoje é justamente a gente fortalecer o antes, né, fazer com que as coisas tenham um fluxo e que esses atendimentos eles consigam, de fato, realmente ajudar quem precisa. Porque é uma pauta muito sensível, né, é delicada demais, mas ela também é muito urgente. Né? A gente não pode deixar, a gente não pode falar disso só no Agosto Lilás. A gente tem que a Procuradoria instalada nessa casa. No mandato passado, né, onde eu instalei, fundei a Procuradoria, tive apoio de todos os pares naquela época, o Coelho, né, está aqui, e agora a Sheila vai ter todo o suporte que precisar, né, da minha parte, acredito que dos demais vereadores também. Essa casa sempre vai estar aberta à discussão, e sempre que você precisar também, Daiane, pode utilizar esse espaço aqui, tá? A gente é muito parceiro, principalmente para falar desse tema, que é um tema que ninguém quer falar. Como eu falei, é um tema também que não dá votos, então, às vezes, passa despercebido. Mas a gente tem que dar voz a essas mulheres, a gente tem que ouvir, principalmente quando elas querem falar. Porque já é tão difícil elas terem a coragem de falar, a coragem de enfrentar alguém, e o medo, né, de como essa pessoa que vai escutar vai receber. Então a gente tem que ter essa sensibilidade na escuta, né? Na Procuradoria nós vamos ter com certeza, e tenho certeza que a equipe da assistência social tem essa sensibilidade. Agradecer ao pastor Rude, não só por hoje, mas por tudo que ele faz para a nossa região com relação às mulheres vítimas de violência. Conheço ele já há alguns anos, já visitei lá, sei do empenho dele. A gente fala, né, que o lugar dele no céu está garantido, porque o que ele faz assim é sensacional. Ele deixa muitas vezes de atender a família dele para atender uma mulher e uma família que está necessitando de ajuda. A Polícia Civil, né, que está aqui também, em breve vai ser homenageada, uma homenagem justa, né, ao Marco, que se desdobra para atender as demandas aqui de Xereder, que tem também o suporte, né, de Jaraguá do Sul. Mas a gente é muito feliz e muito orgulhoso de ter vocês no nosso município. E o nosso município é um município pequeno, que está em crescimento populacional, principalmente, mas que a parceria de vocês entre Polícia Militar, a gente consegue manter a ordem.
Então a gente agradece de coração mesmo pelo trabalho de vocês. Primeiro por vocês chegarem onde vocês chegaram. Não é qualquer um que consegue o êxito nessa profissão. Então, parabéns pela coragem, pelo trabalho, e a gente só tem que agradecer e pedir a Deus que dê muita saúde, muitos anos à frente aí da nossa delegacia, da Polícia Civil, para que a gente se sinta protegido e não com medo. É assim que os munícipes de Xereder se sentem, acredito que em 99%, e que continue assim. E muito obrigada por proporcionar isso à nossa população. Quero também falar, né, da importância do Conselho Tutelar, que estava aqui presente hoje. Né, a gente, em algumas falas, nos bastidores também, eles acompanham um outro lado, né, do que acontece. Então, toda a equipe da assistência social, em seu nome, de verdade, assim, esse foi um dos eventos, uma das reuniões que eu fui nesses últimos meses que eu mais gostei de participar. Porque a gente sabe que, apesar do tema ser sensível, né, e, enfim, a gente sabe que vai dar resultado. Né? Hoje era para ser a criação do grupo de trabalho, né? Já iniciou, né? Inclusive a gente já está no grupo ali, né, Sheila? Não tem mais como fugir. E a gente sabe que todo mundo que está ali vai dar o seu melhor. E com isso a gente vai colher bons frutos. Como eu falei também hoje de manhã, volto, sempre vou bater nessa tecla, vocês vão enjoar de ouvir eu falar sobre isso, que é a questão da saúde mental, né, que eu vejo que é um dos causadores. Fiquei feliz que a juíza tem o mesmo pensamento que eu, né, que fala sobre, de novo, questão emocional, né, psicólogo nas escolas, que eu já enjoei de falar isso aqui, mas eu vou, se precisar, agora começar a falar toda a sessão. Até porque a educação tem dinheiro, né, segundo o nosso prefeito. Então, tem que contratar. Né? A gente passou da hora da gente ter os psicólogos nas escolas. E isso já começa na primeira infância, não precisa esperar chegar lá no adolescente. Né? Porque a primeira infância, eles precisam primeiro aprender a lidar com as emoções. Né? Como eles vão lidar com a frustração, raiva, medo. Eu sei, eu falo, porque eu tenho um filho de 7 anos e que já está em análise. Porque eu não tenho vergonha de dizer que eu, mãe, não estava conseguindo passar para ele conhecimento, não estava conseguindo lidar com as emoções dele. Então, ele está em acompanhamento, ele faz terapia, eu faço há muitos anos, nunca vou parar, recomendo todo mundo a fazer, mas é ali que começa. E até a conversa com a Luana, né, secretária de Educação, ela falou, nossa, mas tudo para a educação. Eu também concordo com ela, a gente não pode empurrar tudo para a educação, e muito menos tudo para os professores. Eles nem estão aptos para fazer isso. Os professores têm toda a parte, né, de ensino de matérias e tudo mais, então não é responsabilidade deles. Mas precisa ter esse suporte dos psicólogos, e hoje ficou mais do que nunca provado que a gente tem condições sim. Então a gente precisa se unir, precisa cobrar por isso. É um dinheiro que ele vai ser investido, né? Ele não vai ser gasto, ele vai ser investido, e é uma prevenção, o que lá no futuro, né, a gente não vai ter gastos com outras coisas. E a gente não vai precisar, talvez, estar debatendo tanto o combate à violência, que a gente vai ter criado crianças, né, jovens mais conscientes, que saibam lidar com as suas emoções, que nada justifica nenhum tipo de agressão, nem física, nem psicológica, nem sexual, nada justifica. Mas a gente tem que ir lá no causador do problema, e a gente tem que começar isso agora. Como a juíza também comentou hoje de manhã, ela se assusta que a maior parte dos homens, né, que estão sendo presos, ou enfim, que é registrado o boletim de ocorrência com relação à violência contra a mulher, está na faixa etária de 40 a 45. E aí ela até disse, né, que é a mesma faixa etária da dela. E ela pensou, como que era na minha época, né, quando eu fui criança, aonde a gente errou, aonde a gente se perdeu, que essa geração está tão ruim assim. E aí ela também relatou que era uma época que os pais não conversavam muito com seus filhos, era uma época que era, infelizmente, quase comum presenciar violência em casa ou nos vizinhos, que o marido chegava em casa bêbado, e aí ele agredia a mulher, agredia os filhos, ou que era comum ver isso na vizinhança. Então, se acontecia na minha casa, na tua também, tá tudo certo, era assim.
né? Não tinha um problema. Hoje a gente já fala mais sobre isso, a gente debate mais sobre isso, e é o nosso dever, vereadores, é o nosso dever aqui, todos juntos, falar sobre essa causa e pensar em estratégias, primeiro, para ir lá no causador, né? E segundo, para a gente falar desse tema que é sensível, mas para encorajar, porque os números eles têm crescido, né? Com relação ao número de denunciados, tem crescido e tem aumentado muito. A gente não consegue ter a certeza se tem aumentado a violência ou se tem aumentado só a coragem das mulheres em denunciar. Mas a gente tem que continuar, a gente tem que fazer a nossa parte. As leis, elas são brandas, isso nesse momento a gente não consegue muito alterar, né? Não está no nosso patamar, digamos assim, mas a gente tem que seguir nosso trabalho, ser firme, tem que ser solícito e tem que ter uma boa escuta e ser sensível. Não é mimimi, né? E as mulheres, elas precisam ter voz. Então, mais uma vez, parabenizo você, Daiane. Agora você está há pouco tempo de volta, né, nessa pasta, mas a gente já percebe a evolução da pasta. Quero dizer que a gente aqui é parceiro, tá? A Procuradoria da Mulher, a Câmara também, enquanto eu estiver aqui à frente da presidência, no que vocês precisarem, pode contar com a gente, você e sua equipe, e vamos construir juntos aí esse protocolo, né, de fluxo de atendimento, e vai dar tudo certo. Pode falar, Sheila. Isso mesmo, vereadora. Hoje foi o start inicial de um projeto que vai ser muito grande, porque a gente está unindo as forças, né, para tentar combater o que está acontecendo e que está aumentando demais. Então, a ajuda de todos eles e todas as organizações todas, todo mundo fazendo o seu, dando a sua ideia, vai fazer com esse evento e esse projeto ficar enorme. E que ele cresça bastante e seja modelo para outros municípios também. Verdade. Parabéns, minha companheira de guerra. Obrigada, Sheila. Obrigada pelo espaço hoje de manhã, pelo reconhecimento. Pode falar, Muca. Só para acrescentar, Ana, lembrei das palavras da juíza Giovana. Isso, Giovana. Isso. Esse trabalho precisa ser feito em toda a sociedade como um todo, né? Sim. Porque, como a juíza colocou, quem educa é pai e mãe. Uhum. Nós não podemos jogar essa responsabilidade nas costas dos professores. Sim. Eles estão lá para instruir, não para criar ou educar. Né? Seria essa a contribuição. Obrigada, Ana. Exato, vereadora. A juíza foi muito certeira, né, e pontual em todas as falas dela. E é isso. A gente tem que fazer o nosso papel enquanto pai e mãe. Quando a gente não conseguir, não tem problema nenhum e nem vergonha em procurar ajuda de profissional. Né? As profissionais estão aí para isso. E esse é o nosso dever enquanto cidadão. Quando a gente tem a responsabilidade, o prazer e a felicidade de colocar um filho no mundo, que vai ser a nossa continuidade, a gente pode errar, a gente vai errar. Não tem, infelizmente, não tem uma receita para ser pai e mãe de uma forma que a gente acerte em tudo. A gente vai errar, mas a gente não vem o manual junto, infelizmente, né? Mas a gente tem que errar tentando acertar, dar o nosso melhor. Eu levo muito a sério o meu papel de mãe e o meu papel de vereadora, porque eu acredito que das duas formas eu consigo contribuir com o desenvolvimento dessas crianças na sociedade. Eles são o nosso futuro. A gente está aqui de passagem. Tenho muito orgulho dos nossos vereadores mirins. É um tema até que a gente vai discutir com eles, hoje até estava alinhando com a Angélica, sobre saúde mental, né? Consegui uma psicóloga que vai estar vindo aqui falar disso com eles. Num primeiro momento, quando eu comentei, eles super se interessaram. Então, assim, são temas sensíveis, mas são temas urgentes. E no que depender de mim, a gente sempre vai estar trazendo essa pauta e colaborando no trabalho de vocês que estão à frente, no que a gente conseguir colaborar. Podem contar com o nosso trabalho. Muito obrigada e uma boa semana a todos.